Fala, meus queridos! Professor Flávio, o seu professor de Química, agora aqui para a gente conversar sobre massa atômica. Pessoal, nós já fizemos aí a situação 1, tá? Em sala, e agora eu estou trazendo para vocês, por meio do vídeo, a situação de número 2, que é essa situação determinando a abundância isotópica. Então vamos para o exemplo, siga bonitinho, vamos fazer com calma, com tranquilidade. Nosso objetivo aqui, como conversado lá em sala de aula, é o aprendizado. Nossa meta é o aprendizado. A nota é a consequência, beleza? Vamos então para o quadro fazer o exemplo e determinar o percentual de cada isótopo. Partiu! Tá aí o exemplo. Um elemento X apresenta os isótopos X10 e X12. Lembrando que o 10 é o número de massa, a massa atômica de um dos isótopos e 12 do segundo. Tá? Sabendo que a massa atômica do elemento X é igual a 10,20 U, determine a abundância percentual ou porcentual de cada isótopo de X. Então vamos organizar isso aí, deixa eu aqui acionar a caneta, pronto. Primeira perguntinha, qual é a massa atômica do elemento, não do isótopo? Do isótopo nós temos dois, um vale 10, o outro vale 12. Do elemento, então o exercício nos traz que a massa atômica do elemento é 10,20 U. Vamos marcar isso aqui então? Massa atômica do elemento X é igual a 10,20 U. Só que essa massa, ela foi construída através da média ponderada das massas de cada isótopo e a sua ocorrência, vezes o produto da massa pela sua abundância, pela porcentagem de ocorrência de cada um desses isótopos. Então vamos aqui separar então os dois isótopos que participam na construção dessa massa relativa. Tá? Primeiro é o isótopo 10 do elemento X. No isótopo 10, que é o nosso primeiro isótopo aqui, qual seria a massa atômica dele? Eu vou chamar de M1, massa do nosso primeiro isótopo, beleza? Ah, professor, é aqui, ó, é o 10, certo, é 10U. E qual seria a porcentagem desse nosso primeiro isótopo, a abundância dele, enquanto, qual porcentagem eu encontro ele na natureza? Nós não sabemos. Então, por enquanto, eu vou deixar esse espaço aqui em branco, tá bom? Segue comigo agora para o segundo isótopo, o isótopo 12, massa atômica 12. Então, nós vamos chamar aqui M2, certo? E nesse M2, a massa do segundo isótopo é igual a 12U. Veja que a média, a massa relativa média do elemento, ela não é igual nem à massa do primeiro, nem à massa do segundo. Ela, na verdade, está mais próxima do primeiro isótopo aqui, que é o isótopo 10. Isso quer dizer o quê? Que eu encontrarei o isótopo 10 em maior quantidade. Quanto mais próxima a média de uma das massas isotópicas, aquela que está mais próxima representa o isótopo mais abundante. Beleza? Tranquilo. Qual é a porcentagem do segundo isótopo? Não sabemos, deixamos em aberto por enquanto. Bem, por quê? Agora, vai lá a dica preciosa para você. Nós sabemos que são dois isótopos e os dois representam toda a matéria que representa o elemento X. Então, a soma das abundâncias, tanto de um quanto do outro, vai resultar sempre em 100%. Claro, isso quer dizer o quê? Quer dizer que se eu tiver 10% do isótopo 12, desse segundo aqui, a porcentagem 2 for igual a 10%, a de 1 vai ser 90. 10 mais 90, 100. Mas pode ser também que esse aqui vale 20 e o outro vale quanto? 80. Ah, não, professor, aqui o P2 vale 30, então P1 vai valer quanto? 70. 100 menos 30, 70. A soma sempre é 100.
Então, para saber o seguinte, é só descontar aquele valor que eu já conheço. Tá? Nós vamos, então, associar aqui ao maior isótopo, sempre ao isótopo de maior massa. Eu vou associar a abundância dele como sendo x. Então, pode ser 10, pode ser 20, pode ser 30. Tá? Lembrando que, para qualquer valor de x, a abundância do outro isótopo é 100 menos x. Lembra lá? Se é 10, 100 menos 10, 90. Se é 20, 100 menos 20, o que sobra aqui é 80. Boa? Então agora nós temos valores para todas as incógnitas no cálculo da média. Vamos colocar aqui, ó, média massa atômica do elemento x é igual. Vou puxar um tracinho de fração aqui com muita cautela. Lembra da formulinha? M1P1 mais M2P2, P1 mais P2. Vamos substituir? Massa, olha lá, o professor já até começou aqui repetindo, não, vamos trocar. Aqui a borracha, pronto. Voltando ali para a nossa resolução, a massa atômica do elemento x, 10,20. Vamos aqui então, massa atômica do elemento do isótopo, do primeiro isótopo aqui, isótopo 10. Então vale 10. E qual é a porcentagem, a abundância que ele aparece aí? 100 menos x. Então vamos colocar dentro do parênteses 100 menos x. Mais massa do segundo isótopo. Massa do segundo isótopo, 12. E qual é a abundância do segundo isótopo? P2, x. Lembrando que P1 mais P2, as duas abundâncias, irá resultar em 100%. Tranquilo até aqui? Joia? Beleza. Na dúvida, dá um pause, volta um pouquinho e acompanha a resolução novamente. Tá bom? Feito isso, vamos aqui então vou fazer essa matemática aqui bem do zero, tá? Para você que tem dificuldade em matemática, possa acompanhar passo a passo. Se você já tem uma facilidade com o procedimento, pode executar de maneira mais direta. Mas é para aquele que está com dificuldade mesmo, aquela matemática raiz, tá? No chão. Então vamos aqui, repetir. 10,20 igual... Nesse caso, eu tenho 100 menos x multiplicando 10. Nós chamamos isso aqui, então, a propriedade distributiva, onde o 10 vai multiplicar o 100 e também multiplicar o x para que eles possam sair do parênteses. Tá? Então, vamos fazer isso agora. 10 vezes 1000. Olha lá o sinal primeiro. Sinais iguais, mais 10 vezes 100, perdão, 1000. Olha o professor resolvendo já. Mais e menos, sinais diferentes. Menos 10 vezes x, 10x. Mais 12x sobre 100. Vamos melhorar isso aqui um pouquinho. Vai ficar lá então, ó. Aqui nesse caso, eu já posso multiplicar cruzado, professor? Pode sim. Nós vamos fazer assim então, ó. Quem está em cima multiplica com quem está embaixo. E a mesma coisa na outra diagonal. Lembrando que aqui embaixo do 10,20 eu tenho o 1. Professor, por qual diagonal eu começo? Começa sempre pela que tem o x, tá? Então essa aqui ó, que o professor está sinalizando. Por quê? Porque essa diagonal, ela vai, né, começando por ela, o x vai ficar na esquerda. Fica daquele jeitinho que você já está acostumado. Show? Então vamos lá. 1 vezes 1000 menos 10x vezes mais 12x. O 1 multiplicando com essa turma aqui não altera ninguém. Elemento neutro na multiplicação. Então é só repetir. 1000 menos 10x mais 12x igual. E o 10,20 vezes 100? Lembra lá do 100? O 100, quando ele está multiplicando, é como se fosse aquela carta do jogo. Avança a vírgula 2 casas. Então, avança a vírgula 2 casas, lápis na vírgula, 1 a 2, nós temos então 1020. Continuando, vou aqui fazer um tracinho aqui, ó. Vou continuar meio que apertadinho ali, mas vai funcionar. Tudo que tem x na esquerda, o que não tem para a direita. Menos 10x.
continua na esquerda. Vou até fazer aqui, ó. Mais 12x, continua aqui na esquerda. Tem mais algum termo com o x que eu tenho que trazer para a esquerda da igualdade? Não. Ótimo. Então vamos colocar o sinal de igual. Termo sem o x que já mora na direita. Opa, Flávio, tem aqui ó, o 1020. E qual o valor sem o x que está na esquerda, mas vai vir aqui para a direita acompanhar o 1020? O 1000. Só que quando pula o sinal, a igualdade, a gente inverte a operação. Então vem subtraindo, vem negativo. Está positivo, passa negativo. Até aí tranquilo? Vamos dar uma enxugada nisso aqui então. 12x menos 10x, 2x. E 1020 menos 1000, 20. Olha lá o 2 multiplicando, faz o que com ele? Passa dividindo. Olha lá, 20 dividido por 2 e o nosso valor de x é igual a 10. Professor, terminei? Não, agora nós vamos lá na nossa tabelinha onde nós organizamos o exercício e vamos concluir a atividade. A porcentagem do isótopo 12 é igual a x, ó, o P2 é igual a x, então o P2 vale quanto? 10%. E o P1? O P1 é 100 menos o valor de x, que é o 10. Qual é a porcentagem, então, do isótopo 10? 90%. Lembra que no começo da aula, agora terminou, lembra que no começo da aula o professor falou para você, ó, a média, ela fica mais próxima do isótopo mais abundante, da massa, né, do isótopo mais abundante? Olha lá, 10,20 está mais próximo de 10 do que de 12. E ó, a abundância do isótopo 10, 90%. Beleza? Beleza. Vamos então agora para um faça você. Nesse faça você, está aí um exercício semelhante ao que nós fizemos agora há pouco, para você fazer em casa. Tá? Lembra comigo, a gente conversou já. Aprendizado é quando eu executo, não quando eu fico assistindo. Assistindo eu entendo. Eu aprendo quando eu faço. Tranquilo, pessoal? Tá aí o exercício. Passa para o caderno, passa a resolução para o caderno e faça. Faça você. Dê esse voto de confiança em você, que eu tenho certeza que as conquistas serão maravilhosas na sua vida aí. Beleza? Grande abraço. Até a nossa próxima aula.